quando você se converter, você passa a ter os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, paz, mansidão, fidelidade. E não há lei para essas coisas. E a Bíblia diz que os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. E quando você passa esse processo, a tua carne foi crucificada com suas paixões e concupiscência. Porque você foi salvo por Cristo. Rapidamente, João 3,16, o Salvador veio para a terra enviado por Deus por amor. Para quem? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Qual é o mundo? É aquela humanidade que o próprio Deus diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há um justo sequer na terra. Não há temor de Deus diante deles. Todos pecaram e destituídos estão da minha glória. Então eu vou enviar o Salvador, o meu Filho, para que os que crêem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. E o que acontece? Jesus vem. E quando Jesus vem, Mateus 11:28, ele chama: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 16:24, aquele pois que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os pecados, vem assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. 1 João ali, 1:12-13, se não me foge da memória, fala: aos que creram, aos que receberam a Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então você passa a ser salvo. Você passa a ser salvo a partir do momento que você nasce de novo. Quando o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. E quando o Espírito Santo passa a habitar em sua vida, você não anda mais na sua vontade. Você anda na vontade de Deus, porque você está em Cristo Jesus. Porque Gálatas 6,14, como o apóstolo Paulo falou: longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o mundo está crucificado para mim ou para o mundo. Você passa esse processo, o mundo, as suas paixões e concupiscência são crucificados. Você passa a ter o Espírito Santo e andar no Espírito, com os frutos do Espírito. Por quê? Você não tem prazer mais no pecado, você tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Porque Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo falou que já não é mais a pessoa que vive. Não é eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, vivo na fé dele, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. E agora, se você passou todo este processo, você tem que andar em novidade de vida, em santidade. E você me pergunta, o que é santidade? Santidade, 1 Tessalonicenses 5:23. Santificar o espírito, alma e corpo. Separação do mundo, separação da vaidade, do mundanismo, das obras da carne, revelado em Gálatas 5:19, que já foi lido. De todos aqueles pecados que você vivia, você vai ter nojo. Você vai ter nojo, você vai condenar, você vai reprovar, você vai combater com a palavra. Você não vai compactuar e nem ser passivo com aqueles pecados que você vivia, porque você é uma nova criatura. Porque o Espírito de Deus habita em você. Porque você ama a santidade, a obediência, você ama a Deus. E você odeia o pecado, odeia esse mundo. O próprio apóstolo João diz ali, 1 João capítulo 2, 15, 16, 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando fala mundo, fala o mundo de pecado. Esse prazer maligno e diabólico da prostituição, dos jogos, da mentira, os frutos, as obras da carne, que são opostas aos frutos do Espírito, aonde esse sistema maligno, diabólico, satânico governa o prazer do pecado sobre o governo do príncipe da potestade do ar, de Satanás e os demônios. Por que que você não vive mais na prática do pecado? Por que que você condena o pecado? Porque Efésios 2:20 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, mundo de pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade das trevas, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais antes nós andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como eles são. Então você foi resgatado, foi vivificado, Deus te deu vida, você não está mais morto no pecado. Então o teu prazer está em Deus, está no céu, está em santificar a vida, em consagrar a vida, em separar do pecado, separar do mundo, se consagrar, se encher do Espírito Santo, da graça, da unção, do conhecimento, da palavra revelada do Evangelho. E você passa a ter prazer nas coisas de Deus. Você passa a odiar o pecado, a condenar o pecado, a reprovar o pecado. Porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus é santo. E todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus são santificados por eles e odeiam o pecado. Mas para a pessoa viver a salvação, a santificação, ela precisa, depois que passa o processo da conversão, dedicar a sua vida à oração, ao jejum, à consagração. Todos os homens e mulheres de Deus eram homens de oração, tinham prazer, tinham vida de oração, consagravam a vida em jejum, tinham prazer na palavra do Senhor, na lei de Deus, como Davi falou. Davi falou ali no Salmo 1, aquele homem de Deus tremendo, segundo o coração de Deus, deixou ali o conselho para o cristão, para aquele que aceita Cristo. Bem-aventurado o homem, que significa feliz o homem, feliz a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele nos guia em toda a verdade. Quem tem o Espírito de Deus tem prazer na verdade do Evangelho, tem prazer na palavra de Deus, tem prazer em estar em oração falando com Deus, buscando mais, tendo uma comunhão profunda com Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem prazer em jejuar, em consagrar, em santificar na presença de Deus. Tem prazer no céu, tem prazer em Cristo, no Espírito Santo e na palavra. Se você é um crente que não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem prazer na palavra, não ama a palavra, não busca a profundidade do conhecimento da palavra de Deus, você é um crente carnal e você corre o risco de ficar no arrebatamento ou se partir para a eternidade. Desta forma você ir para o inferno. Porque carnal não entra no reino de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem prazer nas coisas do céu. Você tem prazer na salvação em Cristo. Você tem prazer na palavra de Deus, como descrito agora aqui aonde eu falei. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele nos guia em toda a verdade.
Como pode ter o Espírito de Deus e não conhecer a palavra de Deus? Não ter prazer na palavra de Deus? Como pode ter o Espírito Santo de Deus e não ter prazer na oração, em falar com Deus? Como pode ter o Espírito de Deus e não ter prazer em jejuar e consagrar a Deus? Que Espírito é esse que está em sua vida? Examina-te a ti mesmo segundo a palavra, para que você não venha ser reprovado no arrebatamento ou quando partir da eternidade. Ter o Espírito Santo não significa você estar frequentando uma igreja e participando desses cultos que tem aquela palavrinha motivacional só de bênção, que tem meia horinha de oração, que tem aqueles louvor egocêntrico, que não tem nada de adoração a Deus. Por isso que estão mortos espirituais, porque acham que têm vida espiritual e sobrevivem somente com esses cultos. Mas dentro da casa não tem vida de oração, dentro da casa não tem prazer em dedicar a palavra de Deus, dentro da casa, no dia a dia ou no trabalho, não consagram a vida a Deus em oração e não combatem o pecado. São passivos e o seu círculo de amizade, a maioria são ímpios. Preste atenção. Será que você é salvo? Será que você é convertido? Será que você tem o Espírito Santo? Será que você passou esse processo que eu descrevi através da conversão genuína? Será que você nasceu de novo? Ou será que você é apenas um fariseu religioso? Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Medite nesta palavra. E você que não é cristão, você que está afastado, Jesus precisa fazer uma obra na tua vida e Ele vai fazer. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra. Volte para Jesus, você que está desviado. Você que nunca aceitou Jesus, aceita Jesus. Creia no Senhor e seja salvo. Se entrega ao Senhor. E você que é um crente carnal, pega essas palavras que foi falado aqui. E você que é um crente espiritual que consagra a vida, consagre mais ainda, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Está acabando o tempo aqui, não vai dar para prosseguir, senão eu vou perder o vídeo. Então Deus abençoe, fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Amém?